Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, vamos retomar nosso estudo hoje em Geografia na unidade 3, primeira parte do capítulo 2, Os avanços nas comunicações, que inicia na página 98 até a página 102. Então estamos na unidade 3 do livro Buriti mais Geografia, começando agora o capítulo 2, na página 98. Se você ainda não viu o estudo do capítulo 1, é só clicar no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o estudo do capítulo 1. Vamos em frente? Bom, o capítulo 2 da unidade 3 de Geografia vai falar sobre os avanços nas comunicações. E para resumir o estudo do capítulo 2, eu separei aqui o que eu considero ser a frase mais importante que explica todo o capítulo 2. Eu vou ler para vocês aqui. A invenção do rádio, do telefone, da televisão e da internet provocou profundas mudanças nas relações entre as pessoas e nas atividades econômicas. Essa frase resume tudo o que vai ser estudado no capítulo 2. A mudança, o avanço, a transformação causada nas pessoas, na vida das pessoas e nas atividades econômicas. Então, eu separei aqui, pessoas e atividades econômicas como as duas principais áreas em que ocorreram essas transformações. Bom, vamos lá então. Quando nós falamos de avanços, transformações e mudanças, nós estamos basicamente fazendo uma comparação. Essa palavra aqui, comparação, é a palavra central para entender o que nós estamos estudando. Vamos fazer então uma comparação entre o passado e o presente. Nós vamos observar como era a vida das pessoas, como era a comunicação das pessoas e como era a atividade econômica das pessoas no passado e como está a vida das pessoas, como está a comunicação das pessoas e como está a atividade econômica das pessoas no dia de hoje. Então, para entender o estudo do capítulo 2, nós precisamos então fazer uma comparação. Aí eu anotei aqui em cima, essa habilidade de fazer comparações é um dos grandes conteúdos que precisa ser incorporado. O aluno que conseguir fazer isso terá em mãos a chave para o entendimento. Então vocês, alunos do quinto ano, enquanto estiverem estudando esse capítulo 2 de Geografia e os outros capítulos também, aprendam a fazer essa comparação. Comparar como era antes. Pensa como era antes e como está agora. Quando você consegue fazer essa comparação, você consegue entender o conteúdo do capítulo. Então vamos lá, vamos começar a fazer essas comparações. Bom, o primeiro tema que nós vamos aqui comparar, nós vamos tentar entender, é o rádio. Então eu fiz aqui algumas perguntinhas. Antes da invenção do rádio, como as informações chegavam até as pessoas? Como que vocês acham? Uma pessoa que mora, por exemplo, aqui, em São Paulo. E uma outra pessoa que mora aqui, no Acre, lá do outro lado do Brasil. Se essa pessoa aqui queria mandar uma notícia, uma informação, a essa outra pessoa aqui, antes da invenção do rádio, o que ela precisava fazer? Ela precisava mandar uma carta, enviar uma carta, e essa carta, para sair aqui de São Paulo até chegar aqui no Acre, por exemplo, poderia levar aí
30 dias. Pode ser menos, mas só para vocês terem uma ideia. 30 dias. E depois da invenção do rádio? O que aconteceu? Depois da invenção do rádio, essa pessoa aqui, que está em São Paulo, através de alguns aparelhos eletrônicos, emite aqui uma frequência de rádio que viaja aqui pelo ar e chega aqui no Acre, em uma outra anteninha de captação, chega aqui no Acre em 1 minuto, menos, meio minuto, 30 segundos. Eu não sei a velocidade exata, mas percebam que antes da invenção do rádio, as notícias, as informações, elas demoravam muito para ir de um lugar até o outro. E depois da invenção do rádio, essa notícia, essa informação, ela passa a viajar muito mais rápido. As pessoas ficam sabendo das coisas muito mais rápido. E é essa comparação que vocês precisam fazer. Como era no passado, como é hoje. Então, a informação passou a chegar mais rápido nas pessoas, depois da invenção do rádio. Vamos ler aqui um pouco o texto para entender isso. O rádio é um meio de comunicação que transmite notícias, músicas, partidas de futebol, previsão de tempo e muitas outras informações. A primeira transmissão de voz feita pelo rádio ocorreu em 1901. O rádio também é muito utilizado em aviões, helicópteros e navios, que necessitam se comunicar, entrar em contato com as pessoas que estão na Terra. Então, como que seria então a comunicação entre um avião e uma pessoa que estava na Terra antes da invenção do rádio? Você pode falar, não tem comunicação. Não, tem sim. Aquela comunicação visual na hora da decolagem, não sei se vocês já viram, quando o avião vai decolar, um homem fica na pista acenando, fazendo movimentos com algumas lanternas. Aquilo ali é uma espécie de comunicação entre o piloto do avião e a pessoa que está em terra. É uma das maneiras de se comunicar, mas imagine um avião voando bem alto. Ele não consegue ver a pessoa fazendo os sinais para ele. Então essa comunicação nem existia. Após a invenção do rádio, isso foi possível. Então, procurem fazer uma comparação como era no passado e como ficou depois da invenção. A velocidade com que as informações saíam de um lugar até o outro lugar. Essa velocidade da informação transformou a vida das pessoas, modificou, mudou tudo. Vamos adiante? Bom, nesta imagem, vamos ver agora mais um meio de comunicação, é a televisão. Novamente, quero propor a vocês a ideia da comparação. Como era a vida das pessoas antes da invenção da televisão? O que as pessoas faziam? Você chega na sua casa, depois do trabalho, depois da escola, e liga a televisão e vê as notícias, assiste um filme, vê uma novela, um programa de televisão, escuta uma música. Mas antes da invenção da televisão, o que as pessoas faziam? É algo para se pensar. Elas ficavam brincando na rua, elas iam fazer jogos, elas iam conversar. Antes da invenção da televisão, elas faziam outras coisas. Com a invenção da televisão, tudo modificou, tudo se transformou. A vida das pessoas se transformou completamente depois da invenção da televisão. Vamos ler o texto então. A primeira emissora de televisão do Brasil foi a TV Tupi Difusora, inaugurada em 1950. Nessa época, todos os programas eram transmitidos ao vivo, até as propagandas, pois não havia tecnologia suficiente para fazer gravações, e as imagens eram em preto e branco. Então percebam, em 1950 foi inaugurada a TV Tupi Difusora.
E a partir desse momento, a vida das pessoas se transformou. Por quê? Porque elas passariam boa parte do tempo em frente à televisão, vendo notícias, propagandas, música. Aqui em 1950, a TV ainda era preto e branco. Somente em 1970 é que a TV ficou colorida. E hoje, nos anos 2020, quando estou gravando essa aula, a televisão tem até internet. Então lembram que eu falei para vocês? A habilidade de fazer comparações. Como era a vida antes de 1950? Como ela ficou em 1970 e como ela é atualmente, no ano 2020? Muitas coisas mudaram, muitas transformações. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa fotografia aqui, ó, para essa imagem. Por que as pessoas estavam aqui? Ó, tem uma televisãozinha e as pessoas todas juntas aqui para assistir a televisão. Por que elas estavam aqui? Bom, a resposta é bem simples. Porque quando surgiu, né, quando inventaram a televisão no Brasil, quando chegou a televisão no Brasil, a televisão era um objeto muito caro. Somente pessoas muito ricas podiam ter uma televisão. Então, nas fazendas, minha mãe conta essas histórias, que quando ela morava na fazenda, quando ela era criança, o patrão, né, de vez em quando, colocava a televisão lá fora para os empregados da fazenda assistir televisão. Então todos se reuniam para ir assistir 1 hora, 2 horas de programas de televisão. Olha só, quanto custava uma televisão? Nessa época, quando inventou, custava muito dinheiro. Quem que podia ter uma televisão? Somente pessoas muito ricas. Pessoas pobres, pessoas que não têm muita condição de vida, conseguiam ter? Não possuíam, não tinham condição de ter uma televisão. Então, com o passar do tempo, olha só, em 1950, quem que tinha televisão? Pessoas muito ricas. Em 1970, quem tinha televisão colorida? Só pessoas muito ricas. E em 2020? Todas as pessoas, não precisa ser muito rica, né? Hoje você compra uma televisão por R$200, R$100, você já compra uma televisão colorida, às vezes até com acesso à internet. Então percebam a comparação entre 1950, 1970 e o ano 2020. O que mudou na vida das pessoas? Muitas coisas, não é verdade? Vamos em frente então. Aqui nós temos um exemplo de televisão da atualidade. Percebam que é uma televisão moderna que tem entre suas funções a internet, chamada hoje de TV Smart. Smart aqui, em tradução livre, seria esperto. TV esperta, ou seja, uma televisão que já possui tecnologia, que possui placas eletrônicas, sinal de internet, ou seja, um equipamento evoluído, um equipamento moderno. Quero fazer com vocês agora alguns comentários sobre essas questões aqui, ó. Vamos comentar brevemente. Que diferenças há entre a televisão de antigamente e a televisão de hoje? Televisão de antigamente, ela era preto e branco, não é isso? O que mais que nós podemos falar sobre a TV de antigamente? Ela era muito cara, somente pessoas ricas podiam ter televisão. O que mais que podemos falar sobre a televisão de antigamente? Os programas eram ao vivo, não existia gravação. Não era possível gravar um programa e passar 5 dias depois. Tudo era ao vivo. O que mais que podemos falar sobre as TVs de antigamente? Elas eram menores, né? Televisões de antigamente eram menores. Agora, o que nós podemos falar sobre as televisões de hoje em dia? É o oposto. Lembra que eu falei sobre a comparação?
Se a televisão de antigamente era preta e branca, a televisão de hoje é cores. O que mais? São baratas e todas as pessoas podem ter. O que mais que nós podemos falar da televisão de hoje? As televisões de atualmente possuem internet. O que mais que podemos falar? Elas possuem programas ao vivo e programas gravados. O que mais que nós podemos falar? Podemos falar que as televisões elas são de vários tamanhos. Inclusive, é possível ter uma televisão no celular. Na tela do celular já é possível ter uma televisão. Então, as mudanças são essas, existem outras também, mas é uma comparação entre como era no passado e como é no presente. Vamos agora para a questão 4. Vou fazer um comentário sobre elas. Em sua opinião, quais são os aspectos positivos da modernização da televisão e os negativos? Vamos elencar aqui os aspectos positivos. Elas ficaram acessíveis. O ponto positivo é que, conforme foi aumentando a tecnologia e aumentando a renda das pessoas, as televisões foram ficando cada vez mais acessíveis. Então, pessoas muito pobres, humildes, podem ter a televisão. Outro ponto positivo é que o sinal de transmissão melhorou bastante. Ou seja, a imagem que chega até a nossa casa, o áudio que chega até a nossa casa, é um áudio de maior e melhor qualidade. Outro ponto que podemos falar é o acesso à informação educativa. É muito comum hoje você assistir televisão e ver curso de culinária, curso de desenho, curso de matemática, diversos cursos. Você pode encontrar tudo isso de graça na televisão. Então é outro ponto positivo. Vamos agora comentar alguns pontos negativos. Um ponto negativo que eu quero destacar é que as pessoas aprendem coisas erradas, coisas ilegais. É muito comum hoje você assistir um filme, uma novela, onde um personagem assalta um banco, sequestra uma pessoa, rouba, mata, enfim. Fazem coisas desonestas na televisão e tudo isso está ao acesso das pessoas. As pessoas podem ver aquilo e aprender aquilo e querer fazer praticar essas desonestidades. O que mais nós podemos falar? Bom, um ponto negativo da atualidade, principalmente da televisão agora com internet, né? Serviços de internet, é que as pessoas perderam contato com outras pessoas. É muito comum você ir em um encontro de pessoas em que as pessoas não estão conversando, elas estão olhando para a tela do celular, ou elas estão assistindo televisão, ou mesmo nas casas, aquele almoço em família com todas as pessoas reunidas. Muitas vezes um pai está na sala assistindo televisão, a mãe está no quarto assistindo televisão, o filho está na outra parte da casa assistindo televisão. Então as pessoas perderam um pouco o contato com as pessoas, diminuiu a comunicação entre as pessoas. O que mais que nós podemos falar de um aspecto negativo? Outro aspecto negativo são as informações negativas. É muito comum você chegar na sua casa e ligar a televisão e aquele programa de televisão que passa às 6 da tarde, 6h30, 7 horas, aquele programa jornalístico que mostra o assalto, que mostra o sequestro, que mostra a tragédia, que mostra o assassinato, ou seja, muitas informações negativas, muitas informações ruins chegando à nossa vida todo dia, toda hora, dá uma sensação de desespero, uma sensação, uma agonia de ver tanta coisa errada acontecendo no nosso país. Então, pontos positivos, pontos negativos, existem outros. Eu quero finalizar essa aula por aqui, primeira parte, deixando 3 recadinhos finais. Primeiro, inscreva-se no meu canal do YouTube, deixe seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo com outros alunos. E nos vemos então na segunda parte. Até a próxima. Tchau!